Muito bem, senhor presidente. Depois do intervalo, estamos aqui para continuarmos com o tema que estamos dando, a saída do africano, do domínio do Ocidente e da corrupção. Terminamos dizendo que a adoração a este ídolo nessa imagem é a corrupção primária, a raiz de todas as outras formas de corrupção. Vejamos só algumas formas de corrupção secundária no Ocidente. Comecemos com a corrupção sodomita. O DSM-1, que apareceu lá em 1954, 52, 54, hoje estamos no DSM-5, é o Tratado de Classificação das Doenças Mentais, com os iniciais em inglês. Sodomia é a relação ou inclinação de apaixonar-se e ter relações, copulação, coito com o mesmo sexo, homem com homem, homossexualismo ou lesbianismo. Nos anos, no DSM-1, DSM-2, DSM-3, o tratamento, se fazia tratamento, tinha a sua classificação, se fazia tratamento, não um tratamento específico, porque em realidade nem os médicos, nem os científicos, os investigadores, não se conhece a causa principal, porque é mais fácil tratar uma doença conhecendo a causa e atacando a causa. Mas aqui, tratamento psicológico, psiquiátrico, ok? Já no DSM-5 não está, já não está classificado. O que padece a sodomia, em realidade, sofre escárnios, sofre discriminações. E unidos, nos últimos anos, unidos e solidários, veio conquistando a aceitação, incluso uma aceitação que no ano 1990, 91, as Nações Unidas já o aceitam não como uma doença. Sim? Incluso já se podem, atualmente há países que já se podem casar oficialmente e dar-se em casamento, a adoção de filhos, matrimônios de 2 homens ou 2 mulheres. Incluso o Papa Francisco atual diz que a sodomia não é delito. Sim, de facto, este servidor também está de acordo com o Papa Francisco, que a sodomia, o homossexualismo, o lesbianismo não é delito. Não é. Incluso, tem já classificação, é uma ciência já que se está desenvolvendo com a sodomia, classificação LGBTI, que mais? E não só, em termos de adoração, eles concebem o conceito de que o Salvador, a quem eles concebem como Salvador do mundo, quando estava aí na Terra, um dos discípulos, ele tinha um dos discípulo amado, que era o seu companheiro sexual. Dizem que eles eram discípulos amados por amor sexual. Assim que para eles, o homossexualismo até o comparte o Salvador que se concebe no mundo. E são muito crentes, muitos são fervorosos. Sim, são muito fervorosos. E não só a nível eclesiástico, mas sim incluso no Ocidente, o cabeça, que é Estados Unidos, cabeça do Ocidente, hoje, a bandeira dele está na mesma estatura, está nas alturas da bandeira
dos Estados Unidos, na Casa Branca, que estamos vendo. Este ano, sábado, junho 10, houve a cerimônia central do orgulho gay. O presidente dos Estados Unidos estava nisso, incluso assistiu uma missa a favor dos gays, dos sodomitas. Sim? E não só o cabeça do Ocidente, o presidente dos Estados Unidos fez isso no seu país, na Casa Branca, na igreja que ele adora. Ele, na embaixada dos Estados Unidos no Vaticano, nesse dia, alçou esta bandeira. E não só, emitiu um decreto, nessa data, em que, com o qual persegue e castigará aqueles que se dizem terapeutas de conversão sexual. Está proibido agora. Não se faz terapia. A sodomia LGBT, digo, é a perversidade dos homens de Sodoma. Como? Se está aceitado pelas Nações Unidas, está aceitado pelos governos, eles podem casar, têm os seus sacerdotes, são muito adoradores, são muito crentes, são muito cristãos. A sodomia é perversão? Sim. Sim. O Papa Francisco diz, não é delito, mas sim é pecado. Podes, aí está a direção o link. O Papa Francisco diz, é pecado. O Papa Francisco é a cabeça eclesiástica do Ocidente. Quando a casa, diz a Escritura, quando a casa de Lot, estamos em Sodoma, onde advém esse nome de sodomia. Por quê? Quando a casa de Lot foi cercada pelos seres humanos da cidade de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, diz, tal como aconteceu na Casa Branca no dia 10 de junho de 2023. Jovens, velhos, o próprio mais velho do Ocidente, crianças, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, se deram um banho de festa tremendo. E essa com cara bonita aqui e com as glândulas mamárias externas, pensamos que fosse uma dama bonita. É homem, não é homem, é trans, porque agora já não é homem, não é mulher, é trans, porque se operou, crê que é mulher e então se opera. Quando a casa de Lot, cercada pelos seres humanos da cidade de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, chamaram Lot e lhe ordenaram: onde estão os varões que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os aqui fora. Não é que nós vamos entrar. Traze-os aqui fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Seria uma orgia, né? Todos. Como na Casa Branca aconteceu este ano. Uma pergunta: por que a sodomia, o homossexualismo, o lesbianismo é perversão? Ok. Primeiro vamos pela causa.
Qual é a causa? A causa é a seguinte: diz o Eterno, qualquer homem do meu povo, ou mesmo qualquer estrangeiro residente no seu seio, que levantar um ídolo em seu coração e puser o tropeço da sua maldade na sua fronte, e depois vier ao profeta para consultar, porque tem bronca agora, tem o seu ídolo, eu mesmo, diz o Eterno, vindo a ele, lhe responderei a essa pessoa. Não é o profeta que vai responder, não, eu pessoalmente lhe responderei a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio para todos, que as pessoas vão dizer: vamos murmurar respeito a essa pessoa. E diz: eu, o Eterno, pessoalmente o eliminarei do meio do meu povo. Não vai encarregar ninguém. Eu, pessoalmente, diz o Eterno. Um sinal que implicará que a pessoa seja um objeto de escárnio para todos. Que sinal é esse? Bem, no Ocidente, seus pensamentos passaram a ser livianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, o sentido comum, e trocaram a glória do Altíssimo imortal por imagens confeccionadas conforme a imagem do ser humano mortal. Borraram a glória do Altíssimo imortal por imagem do ser humano mortal. Por essa coisa, por esse motivo, o Eterno entregou tais pessoas à corrupção sexual. Como? Então não é o diabo que faz as pessoas serem corruptas sexuais? Não. O Eterno entregou tais pessoas à corrupção sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos. Como? Porquanto trocaram a verdade do Eterno pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, é por essa razão que o Altíssimo os entregou a paixões vergonhosas. Português. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Lesbianismo, zoofilia, relações de mulher com mulher, relações sexuais com animais. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, uma sucessão de atos indecentes. Homens com homens, homossexualismo. E uma sucessão, não só já relação sexual, é também casamento. E não só casamento, também já a adoção de filhos. Aí não só operar, se eu quero, desejo, eu sinto que eu sou mulher, eu me vou operar.
Uma sucessão, o início de uma sucessão de atos indecentes, homens com homens. E por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Ter a imagem de um ídolo, adorar aos ídolos, é a causa. Portanto, como me referi, a associação de atos indecentes, relações sexuais, casamentos, adoção de filhos, cirurgias e companhia. Esta é a causa. Então, a sodomia LGBT, a causa é a corrupção primária. Por isso tivemos que ver primeiro a corrupção primária, a adoração a ídolos, a imagens, a seres criados, não ao Criador. Outra, porque a perversão é o símbolo blasfemo. Este é o símbolo deles, essa bandeira. É um símbolo blasfemo. Por quê? O Altíssimo, cuja fisionomia é semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio, o fulgor da sua glória ao redor do seu trono é o arco-íris, que projetada na terra como sinal de sua fidelidade, anunciada por todo o profeta do Eterno, o arco-íris é o sinal da fidelidade do Eterno, que diz: o meu arco-íris, tenho posto na nuvem, este será por sinal do pacto entre mim e a terra. Com boas irmãos, com todos, não só com todos, com tudo. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas de dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E ponho por sinal de minha fidelidade a esse pacto o arco-íris. E precisamente este sinal de fidelidade, que o Eterno já não vai fazer dano, não vai devastar a terra com um dilúvio, que o Senhor, aí na Casa Branca com seu time, Pride Month, o mês do orgulho gay 2023, aí foram as celebrações centrais. Pergunto, consequências? Eu acho que todo mundo tem alguém, tem gente querida nos Estados Unidos, muitas nações estão assim, que pode vir por uma conduta de um chefe de Estado corrompido ou corruptor do seu povo. O chefe de Estado a celebrar o orgulho gay no palácio. Foi aquela festa toda que mostramos antes, foi no palácio. Isto é aí na Casa Branca. Alguém poderia dizer a este senhor que no dia em que Lot abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Amém? Destruiu a todos. Alguém podia dizer a esse chefe de Estado, a chefe dos Estados Unidos, o chefe, a cabeça do Ocidente, o homem que se deitar com outro homem, homossexual ou mulher, como se fosse uma mulher,
ambos cometeram uma abominação. Deverão morrer. E seu sangue cairá sobre eles. Não quem o matou. Sim. Abominação. Há muitos pecados. Se eu tomo uma mulher alheia, esposa de um próximo, e tenho relação sexual com ela, ambos cometemos pecado de adultério. Cometeríamos pecado de adultério. Mas o ato sexual entre homem e mulher é normal. É o correto, o ato sexual em si. Mas fazê-lo com a esposa alheia, aí há um pecado. Mas a abominação é um pecado cujo ato não é natural. Repito, se eu tenho uma relação sexual com uma esposa alheia, o ato em si é natural, porque é entre homem e mulher. É pecado porque estou cometendo um ato de adultério andando com mulher alheia. Mas se eu tomo uma leoa e tenho relações sexuais com uma leoa, o ato é antinatural. Além de adultério, que não é minha esposa, o ato é antinatural. A esse tipo de pecado se diz abominação. A abominação são pecados cujo ato em si é antinatural. Portanto, voltando à imagem da cabeça, não só dos Estados Unidos, mas é a cabeça do Ocidente. O que está buscando com esta maldade? O que está buscando? Por quê? Eu vejo esse ano que, a fazer isso, está tomando decisões melindrosas. No meu grupo, parece que já está choné. Está em guerra. Como é que um presidente enquanto envia um emissário à China, está esperando, vai entrar no Palácio da China, ele diz aqui, o presidente da China é um ditador. Complicou a visita do seu emissário. E não só complicou a visita do seu emissário. Como é que vai estar provocando, numa situação que já não está tão boa, a nação que tem mais de 90% do monopólio das terras raras, do monopólio do comércio das terras raras no mundo, das terras raras que o senhor usa para a fabricação dos mísseis. E estás em guerra de mísseis. Que juízo é esse? Está choné. Que juízo? Ou já se está entregando, já está entregando a derrota do Ocidente? Porque o opositor quer a derrota do Ocidente. Como vai causar uma ofensa a ponto de que teve que ser um velhote, um Kissinger, de mais de 100 anos de idade, descapacitado fisicamente, em cadeira de rodas, teve que viajar ele para mediar essa confusão que causou um ancião numa nação, levado com equipa médica. Isso é falta de respeito. Nesse país já não há mais jovens que pudessem fazer esse trabalho. Mandaram um mais velho, um ancião, para poder abrandar o coração do chinês. Isso não faz falta de respeito aos velhos. Bom, é terra alheia. No dia em que Lot abandonou Sodoma,
no dia em que o africano abandona o Ocidente, não sei o que vai passar com esta nação. É só um comentário. Portanto, no homossexualismo, no problema do homossexualismo, o diagnóstico primário, o homossexualismo, o lesbianismo, a sodomia, o problema da sodomia, o diagnóstico primário é o câmbio da glória do Altíssimo à imagem do ser humano. E o diagnóstico secundário é precisamente a afeição a relações sexuais antinaturais, abandono das relações sexuais naturais. Então fica com um sinal, homossexualismo, e fica um objeto de escárnio para todos. Tratamento? Ataquemos o diagnóstico primário. A segunda corrupção secundária que vou mencionar é só uma menção, o divórcio. Afetado, corrompido com... O matrimônio está afetado, corrompido com divórcios, múltiplos casamentos. Falaremos isso alguma outra vez, mas só quero dizer uma só carne no matrimônio. E, portanto, o que o Eterno uniu não separe o ser humano. Este ser humano pode ser presidente da República, juiz, advogado, marido, esposa, sogro ou sogra. Passemos a outra. Teremos tempo suficiente e para ver qual é a terapia. A seguinte é a corrupção na política e administração pública. Estou falando com o senhor presidente. Eu não sou experto em administração pública. Não sou político. De função. Não ocupo posto político. Eu sou da plebe. Chefe de Estado de Angola. Como deseja ser recordado na história? Na história mundial ou pelo menos na história de Angola? Uma nação chamada México. México teve um presidente chamado, conhecido por Santana, Antônio López de Santa Ana, sim? Durante a governação dele, de facto, hoje em dia, a população desse país, quando estão indispostos contra um governante ou contra um político que se comporta mal e tem preferências assim estrangeiras, qualquer coisa assim, chama você é um Santana. Você é um Santana. A expressão que você é um Santana a um político significa que você é um traidor vende-pátria. Por quê? Porque Santana é um vende-pátria. Porque ele governou, teve reeleições, governou mais tantas vezes, mas, segundo a política que se levou na nação, chegaram a ponto de que o governo, no ano 1848, numa cumbre, como se chama, um tratado na cidade de Hidalgo, de Guadalupe Hidalgo, estado de Hidalgo, o Senado de México se reuniu e cedeu mais de 50% do território mexicano. Você vê bem? Esta parte clara, branca, clara, e esta também muito castanha, essa parte branca, são cerca de sete estados dos Estados Unidos atuais
foram de México. México cedeu 55%, mais da metade do seu país, aos Estados Unidos. Não é fácil ser vizinho dos Estados Unidos. Sim? México perdeu 55% do seu território, cedendo aos Estados Unidos numa decisão da Assembleia Nacional. Mas isto, na história, nenhum deputado deu nome. Na história fica o presidente, senhor presidente. O que se fizer hoje, se for decisão pessoal do presidente, se for decisão da Assembleia Nacional, na história vai ficar o presidente. Por isso o presidente tem que ficar muito vigiota. Não significa o que apoiar a maioria, isso tem que fazer. Porque o problema da democracia é assim: a maioria votou, o presidente tem que assinar. E ele, em realidade, a meu ver, se lê bem a história, até esse pedaço castanho, quando se cedeu, a assinatura da cedência foi uma reunião em Washington. E o ministro das Relações Exteriores de México, quem foi lá? E aí ele deu uma comissão, ele aceitou uma comissão. Porque a esses níveis, o suborno não se diz suborno, se diz comissão. O presidente, ao interesse disso, o demitiu. Quer dizer, era um presidente que não permitia atos de corrupção, subornos. Mas hoje é conhecido como ele corrupto, traidor, vende pátria, por algo feito no Conselho Nacional do seu tempo, a Assembleia Nacional aprovou. Muito cuidado com o que faz o presidente da República, para a história, pelo menos. Então, Santana ele vende pátria, assim é conhecido nesse país. Bom, nesse país, na cidade de Monterrey, 18 de março de 2002, nesse mesmo país, México, a ONU teve a sua cimeira. E todos os países, nessa data, inauguraram essa reunião com o tema de a financiação para o desenvolvimento. E a meta é diminuir a fome e a pobreza global. Foi naquele tempo a moda, a globalização. Então, como se programou, era para a financiação para o desenvolvimento e diminuir a fome e a pobreza global. Mas de 2002 para cá, as nações mais pobres e mais ricas, em lugar de diminuir o intervalo, se fez mais abismal. Foi um fracasso total. Os pobres ficaram mais pobres, os ricos ficaram mais ricos. Para governar, a bronca real, a bronca de governar, o negócio da governança consiste em apropriação dos bens e a produção, a apropriação dos bens da produção, meios de produção, e a distribuição do rédito, dos lucros. Esta é a bronca da governação. Na história de Angola, esqueçamos o que se passou no colonialismo. Mas vamos na nossa Angola independente. Angola começou da esquerda a política da governação. Da esquerda marxista-leninista, extrema esquerda marxista-leninista,
Hoje estamos na extrema-direita neoliberal. Transitou isso com uma velocidade em pouco tempo, uma só geração. A esquerda marxista-leninista, a produção, a apropriação, como dizer, o dono das empresas, 100% é o Estado. As empresas, a política marxismo-leninismo, 100% das empresas é o Estado. Zero para o privado. O privado não tem atenção nenhuma. Ok? Mas a diferença socioeconômica, apesar de que era injusta, mas era mínima. Existia. A injustiça era menos. A diferença entre o rico e o pobre era menos. No extremo, o neoliberal é o governo neoliberal desmantela tudo. Toda a produção, toda a empresa privatiza. Tem que ser 100% privado. A única fonte do Estado só vai ser o fisco, os impostos. É o ingresso para o Estado. E a diferença socioeconômica é abismal. Pelo menos em Angola. Como quer ser conhecido o senhor presidente? Como quer ser recordado, lembrado na história? Porque, por exemplo, o nosso primeiro presidente da República, o primeiro presidente da República de Angola, oficialmente, por estatuto, é reconhecido como o herói nacional, reconhecido como o fundador da nação. Lamentavelmente, por nossa profanação, também o chamamos Quilamba-Cash. É uma grande profanidade que já o anunciamos no tema cujo título é A Profecia Angola, primeira parte, que já o senhor presidente já terá recebido, ou devia receber. Mas se a forma como recordar fosse justa em função a como uma pessoa é o que faz, o primeiro presidente da República de Angola tinha a sua filosofia bem definida. Para construir é destruir o velho para construir o novo. Essa é uma característica de todo revolucionário. É o que define o que é um revolucionário. O revolucionário vem destruir o velho para construir o novo. Não é para reformar, não. Nem para transformar, não. É destruir o velho para construir o novo. Essa é a sua filosofia. Eu me lembro bem, eu era jovem, isso foi dito, o anunciou em 1976. E Angola é, e será por vontade própria, trincheira firme da revolução em África. Então, se é pelo que, sua pretensão, o que ele é, sua vocação, sua orientação, em realidade, o primeiro presidente da República de Angola deveria ser reconhecido como o revolucionário. É o revolucionário nato. Muito bem. O segundo presidente da República de Angola é onde captei a pergunta, alguém da mídia lhe perguntou como quer ser recordado na história. Ele disse simplesmente que como bom patriota. Como patriota. Um bom patriota. Porém, não sei se é oficial, pelo menos a mídia o reconhece como o arquiteto da paz. Mas veja só, o Ocidente o tem, o propagou, o difamou como o mais difamado.
é conhecido fora do país, onde eu conheci isso, no livro de texto da escola secundária. Alguém veio perguntar: é certo isso com o vosso país, com o seu presidente da República? Leia no texto: o mais corruptor da África, o segundo presidente da República de Angola. O Ocidente o tinha como o mais corruptor da África, no entanto. Terceiro presidente da República de Angola. Como deseja ser recordado na história? Pergunto. Como o anticorrupção, o íntegro, o privatizador dos bens do povo, o presidente da caristia, o presidente feminista, ou como quer ser recordado na história? Chefe de Estado da República de Angola. Porque tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal. Isso estamos todos, ninguém está livre, desde os nossos antepassados. O Eterno te afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Oh, sim. E assim vai governar. Vai governar, até ferrando o seu povo. Por causa da sua adoração a Baal, volta-se ao povo. Povo meu, teus exatores te despojam. E os extorsionistas governam sobre ti. Que despojo é esse? Bom, Sr. Presidente da República, o IPC de Angola hoje é 3,3%, entendeste? Ou 33%. A corrupção está numa categoria que se chama corrupção desenfrenada. O presidente tem como seu slogan a luta pela corrupção. A corrupção é desenfrenada. Mas este grau de percepção, IPC é Índice de Percepção da Corrupção, é só percebida nas relações entre funcionários públicos e políticos. Sim? Isso que aqui no bairro que o polícia está, o seu trabalho é só receber dinheiro dos taxistas, os taxistas só trabalham para a polícia. Não entra aí nesse índice, nesse IPC. Não entra. Essa corrupção aqui abaixo. Bem, não vamos falar de um serviço, um movimento que se faz aí, tem que pagar um extra. Não vamos falar de quando há um empreendimento grande, uma construção de um hospital que devia custar 5 milhões, se dedicam 3 vezes 10 milhões. Não vou falar disso. Vou falar que o clímax da corrupção é aquele que afeta a soberania nacional. Este é o clímax da corrupção. Para governar, o grande problema do nosso povo, dos nossos países, é que chegaram a governar movimentos ou indivíduos que tomaram o poder sem princípios de governação estabelecidos pelo Eterno. Este é um povo especial. Fomos explorados, e os que chegaram continuam nas mesmas regras dos patrões, dos dominadores, dos nossos colonizadores. É só tirar o europeu e pôr o africano, mas com as regras postas pelos nossos inimigos. E então nossos governantes só servem de interesses postos pelo inimigo. Só ficam como os intermediários.
para o povo do Eterno, Vossa Excelência guia, qualquer presidente africano está guiando um povo do Eterno, descendentes consanguíneos de Abraão. O primogênito de Israel tem regras especiais. É um povo especial, tem regras especiais. Povo especial tem regras, é povo especial porque tem regras especiais. O mandamento principal para um chefe de Estado do povo africano é este: nada pedirás emprestado. Nada. Quanto é a dívida de Angola? Deve ser 0. Quanto tem? E quem a fez? Nada pedirás emprestado. Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes? Por quê? Porque é clímax da corrupção. Porque endividar a nação é comprometer, é entregar, é vender a soberania nacional. Por isso, para um povo africano é proibido ter dívidas. Agora, se endividar a nação é comprometer, entregar e vender a nação, a soberania nacional, como se diz vender a soberania nacional ao nosso inimigo, ao Ocidente? Como se diz endividar a nação a FMI? Porque não necessita ser médico para reconhecer que uma pessoa está doente. Se está contorcendo-se com dor abdominal, tem febre, dor de cabeça, qualquer pessoa sabe que está doente. Não precisa ser economista para dar-se conta que uma nação está em complicações por endividar a nação a FMI, o Fundo Monetário Internacional. Não necessita ser economista. Basta ver certos sinais. Porque quando se deve à FMI, quando as complicações se reconhecem nas imposições fiscais que ocorrem no país. Implicações fiscais. Quando há complicação com a FMI, se faz trabalhar uma máquina, um aparelho, tecno-economistas, recaudadores de fundos para pagar, não é para pagar a dívida ao FMI. O FMI não empresta para que possas pagar. O FMI empresta para que não possas pagar. FMI não é uma ONG para que te ajude quando tens falta de dinheiro. Não, é negócio dele. As complicações facilmente reconhecíveis, os sinais das complicações são: 1. Levantamento de subsídios de combustíveis. É uma complicação. Porque não há nenhum presidente de uma nação, no seu são juízo, vai subir os combustíveis como se subiram em Angola faz pouco tempo, causando convulsões e mortes pela reação.
E não pode retroceder, porque não são imposições do Presidente da República, são da FMI. É para recaudar. Você tem que buscar, e eles te vão dizer como vais fazer. Já não tem soberania, te vão dar a receita, onde vai sacar dinheiro para pagar. Levantamento dos subsídios de combustíveis, a desvalorização injustificada da moeda súbita, a mobilização geral fiscal para cobrar impostos massivamente, e mais, vender aos estrangeiros os bens do povo. Chama privatização. Mas nessa privatização, necessariamente, tem que entrar em transnacionais, estrangeiros, necessariamente, como a venda do banco, TAG, Sonangol, usando trampolim. Que é trampolim? Se apanha um nacional, um deles, um dos de vocês, do governo, toma, quer dizer, a nível interno, as pessoas vão saber que quem comprou foi o fulano, mas só tem uma pequena ação. Só tem uma pequena ação. Os verdadeiros donos são estrangeiros. É isso. Essa missão de privatizar tudo com que o Estado produz dinheiro se chama neoliberalismo. Cinco, se aplica uma administração pública de crise, quer dizer, austeridade, não aumentar salários em função da inflação, isso nunca. Porque vai aumentar, com isso, esses câmbios todos aumentam a inflação tremenda. E há estímulos a autoridades para votar e aprovar as leis em função das imposições do FMI. A Assembleia Nacional vai apoiar, vão votar. Por quê? Há estímulos financeiros para os que votam. Está programado. O deputado pode não estar de acordo, mas todos vão receber. Vota pelo dinheiro. Já não lhe importa o futuro. Com que ele esteja bem, lhe dê dinheiro para ele, para a sua família. A nação, o povo, representantes do povo aqui não há. O povo não conhece os seus representados. Nem os representantes conhecem aos que ele representa. Nem aparece. E ceder terras aos credores. Sobretudo quando os credores são nações, não é FMI. Sobretudo quando é Estados Unidos, China. Que China agora que é o maior credor no mundo, mais que a FMI. Senhor Presidente, é isso que se chama colonialismo econômico neoliberal. E FMI, ponta de lança. E as nações, por existência da FMI, os Estados Unidos, com toda a liberdade, te vai emprestar, porque se não paga, a FMI é que se vai encarregar. Nenhum país perde. E ainda vai dizer, os empréstimos, nas nações, o povo não vai saber que são empréstimos, porque se anuncia, muito obrigado pelo financiamento. Está errado, financiamento, o financiamento é um empréstimo. Falem bem ao povo, expliquem bem que as pessoas... E as pessoas que conseguem essas operações têm direito a está contemplado nesses contratos. Comissão. Não se diz suborno. É suborno, mas não se diz suborno a esses níveis. Se diz comissão. E está na lei. Portanto, Sr. Presidente, Angola
enquanto a finança e a administração pública é um Estado corrupto, porque já não tem controle da soberania. Está dirigindo um Estado corrupto. Disto é o que advertiu, desde que adverte o Messias. Vocês estão lidando com um inimigo. Ele que declara que é vosso inimigo. Não é, isso não é uma questão de que... eu tenho muitos amigos europeus que me estimam, os estimo. Mas quando você vai se relacionar a esses níveis em que estão vocês, vós, está lidando com o inimigo. Ser prudente como as serpentes, mas inofensivo, pacífico com eles. Mas quando eles vêm, aguçam sua língua, são altaneiros para oferecer-te as coisas, vêm com bonitas palavras. Abre uma conta bancária aí, vão chegar no país deles, onde vão chegar as tuas comissões, e na conta deles vão administrar. E muitos que receberam suas comissões já as perderam. Aguçam a sua língua como a da serpente e têm veneno de víbora sobre os lábios. Depois vou explicar especificamente qual é o veneno que eles têm, que fazem com que todos sejam perdidos e cedam o que eles fazem. Chefe de Estado pode fazer coisas porque o Senado ou a Assembleia Nacional é que aprovou. Não serás parcial tomando o partido da maioria. As coisas não se fazem porque a maioria tomou voto. Lembrai-vos, o que causou o problema do faccionismo em dezembro de 1976, parece que foi 21 de dezembro, o Comitê Central, a maioria, votou para acusar, para considerar ao grupo de faccionista. Até hoje o senhor presidente está aí com seu problema, até está querendo desenterrar os mortos, que não deve fazê-lo. Atenda aos vivos, não vai atrás dos mortos, deixe os mortos em paz. Atenda aos vivos, indemnize os filhos. Não gaste dinheiro com exames de DNA caro. Os filhos já estão sofrendo, ou sofreram, ou os netos, ou qualquer coisa. Se quer fazer uso de algum dinheiro, dá aos vivos. E não digo porque a Assembleia aprovou, não, senhor. Não serás parcial tomando o partido da maioria, porque é um grande problema na democracia. Ser forte e destemido, porque farás este povo herdar, esta Angola, o povo da Angola, herdar os bens da terra. Prepare-se, senhor presidente. Tão somente ser firme e valente, corajoso, para teres o cuidado de agir de acordo a todos os mandamentos da Torá. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Este é o segredo para que o senhor presidente tenha sucesso. E nós queremos um presidente que esteja nessas condições, que onde põe a mão tenha sucesso, a bem do seu povo. Tenha o cuidado de agir em conformidade com tudo o que na Torá nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás
bom êxito na vossa governação. Não desafiem isso, senão nós é que vamos sofrer o povo. Estamos sofrendo. Ao contrário, ele diz, o Eterno, diz, o Eterno fará de ti a cabeça das nações. Está falando o africano. O Eterno fará de ti a cabeça das nações e não a cauda. Como? Sim. Passo número 1. O Altíssimo te dará grande prosperidade. Te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Para quê? Para dar chuva à tua terra no seu tempo. Não é destempo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, Senhor Presidente. Depois de fazer de grande prosperidade, riqueza, vem a segunda parte. Emprestarás a muitas nações. E com isso, o Eterno, é com isso que o Eterno te fará de ti a cabeça das nações. Porque quem tem dinheiro, quem domina, quem dá o dinheiro, é quem manda, é quem orienta, quem estabelece o rumo político das nações. A China sabe disso. E a China tem o seu propósito a partir de 2030, a potência número 1 e comanda o mundo. Por isso empresta. E ao seu povo, Vossa Excelência, está proibido pedir emprestado, porque esta é a intenção do Eterno. Então uma pessoa perguntará, então está proibido que nós peçamos emprestar ao inimigo, ou que seja, mas se não está permitido que nós possamos emprestar? Sim. Por quê? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e emprestai. Emprestai sem se desesperar por receber de volta. Regra número 1. Número 2. Não empresta seu dinheiro com usura. Isto o fazem as nações, o fazem a FMI. O negócio da FMI é a usura. Você não vai fazer sofrer as nações que te devem. Não vais fazer perder as terras das nações que te devem. Não empresta com usura. Senhor Presidente, andai em todo o caminho que eu vos oriento, diz o Criador, para que tudo de bom vos ocorra. Esse tudo de bom, que vem a consequência do seu trabalho como chefe da nação, é que o povo espera. Portanto, vemos que o clímax da corrupção é endividar a nação, comprometer, entregar, vender a soberania nacional. Angola está nessa condição. Portanto, Angola, em realidade, como qualquer sociedade, o nosso país também tem a pirâmide do poder em Angola. O top está o Presidente da República, depois segue o Presidente Legislativo, o Presidente Executivo, que é o mesmo Presidente da República, acumula, o Presidente do Poder Judicial, depois vêm os oficiais superiores, os oficiais subalternos, os agentes executivos, por último a plebe. Segundo o governo, a conduta
as decisões do Sr. Presidente é que todos atuam da mesma maneira, seguindo o exemplo do chefe de Estado. Se o Sr. Presidente vê que há muita corrupção em todo lado, é da sua governação. É de baixo para cima. Portanto, estamos num Estado corrupto e que necessita limpeza. É limpeza. Não vale a pena só estarmos aqui a ser humilde e reconhecer nossa condição, senão não nos levantamos. O doente que não se sente doente não se vai levantar, não vai ao hospital, não vai para o médico. Tem que reconhecer primeiro que está doente. Necessitamos limpeza. E toda limpeza, lavar, varrer, um sistema escalonado, como a nossa sociedade de topo até baixo, a limpeza não pode começar de baixo para cima. Não. A limpeza não pode começar de baixo para cima. Todo o sistema escalonado tem que começar de cima para baixo. Senão não funciona. Não vai estar primeiro, vamos com os polícias, com os agentes da polícia, os fiscais que são corruptos, os fiscais que andam aí recebendo os produtos das ungueiras. Não começa por aí. Tem que começar de cima. A limpeza tem que começar de Presidente da República, pois todo subalterno, na ordem descendente, tem que começar pela sua pessoa, pelas suas funções. Como se faz no Ocidente, que nos domina, como se faz essa limpeza de cima para baixo? No Ocidente se destituição do chefe de Estado. Sim. Ou por incapacidade, ou por crime, ou por quê, se destitui. Renúncia. Ou se faz um juízo político, administrativo, ou penal. Golpe de Estado e assassinato. Democraticamente se elege outro. Guerra e etc. Assim se destitui. Esse é o Ocidente. Não se conhece de outra forma. Mas não se esqueçam que Sua Excelência, uma das funções que se delega ao Presidente da República, é só a ele que se delega isso, é a estabilidade social, é a responsabilidade do Presidente da República. A estabilidade social e integridade social depende do Presidente da República. É por isso que estamos no Ocidente, mas reconheça. Por isso o Messias disse: sejam prudentes, vejam bem. Aos africanos se lhes impõe a remoção do chefe da nação. Quem impõe isso é o Ocidente. Diga-me, quantos países da Ocidente, vamos, na Europa primeiro, quantos países da UE removem a cabeça da nação? Só conheço 2. Não sei mais. Não digo que não existem mais, mas os mais sonantes, mais importantes, 2. Até é importante porque está relacionado conosco. Portugal e França. Outras nações, o cabeça da nação é inamovível. Só Portugal e França, onde o povo que elege o Presidente da República. Espanha, não. O cabeça da nação é o rei. Inglaterra, não. A Alemanha, não. Não é removível, mas o presidente é inamovível. Itália, não. Como é que vocês africanos
a cabeça da nação você tem que remover. E causar crises, periodicamente, bem causados. Inestabilidade social. O Eterno diz a cada nação africana: seu governo será sempre estável. A cabeça da nação é o ponto de estabilidade social, da integridade social. Portanto, a limpeza que necessitamos aqui em Angola é pelo critério do Eterno. Ele diz: eu aspergirei água fresca e límpida, e ficareis limpos. Eu mesmo, o vosso Elohim, vos limparei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, senhor presidente. Diz o presidente: eu estou contigo a fim de resguardar-te da FMI. Ele nos vai resgatar. Porque certamente Angola, o seu governo está até o pescoço, comprometido com a FMI, com que país mais, até Estados Unidos agora já quer vir também. Ao inimigo, ao cabeça do inimigo está entregando os bens da nação. Eles são assim. Ele é inimigo. Para conosco se dirigem em forma de inimizade. Nós fomos feitos para dirigirmos a eles com bom trato, amor e tudo. Seja prudente, senhor presidente. Ele diz: a técnica do presidente, do Eterno, para sanar a nação, não é remoções, não é revoluções, não é nem reformas para voltar à forma anterior. Não. Ele diz a todo africano: eu transformalizei. Transformação de Vossa Excelência e de todo o vosso séquito do governo é transformação. Não é destituições, não é juízos. Não, ele vai transformar. Criamos nisso. Então, como deseja ser recordado na história, senhor presidente? Se o senhor presidente, é que só depende da vossa obediência, só da vossa obediência. Se o senhor presidente aceita o processo de transformação do africano, começando por Angola, o senhor presidente está condenado a ser conhecido na história como o presidente da transformação. Porque isso é para todos, o presidente e todos, nós, todos, de cima para baixo, a transformação. Portanto, chefe de Estado, se a vossa obediência for aos imperativos do Eterno, está condenado a ser conhecido como o presidente da transformação. Mas se a vossa obediência é imitação ou obediência aos imperativos do Ocidente, algum dia vai ser conhecido como Santana de Angola, como está fazendo, está tratando o país. De qualquer forma, o primeiro é atender à corrupção primária. A corrupção, toda corrupção é excreta da idolatria. É a excreção da idolatria de Babilônia, do Ocidente. Sim? Então, dessa idolatria, sai dela, povo meu, diz o Eterno. O senhor presidente é que vai guiar isso. Aqui não vai haver nem ministro, nenhum ministro de culto
teólogo, sacerdote, pastor, como se chame, ninguém tem essa prerrogativa, só o presidente da República. O senhor presidente é o representante do povo angolano diante do Criador. Não é o Papa, isso é outra coisa aí. É o senhor presidente. Portanto, o primeiro passo mesmo é combater a idolatria. O Senhor, Deus, destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas e de metal fundido. Demolireis todos os altares idólatras deles. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para isso, senhor presidente, apresente-se diante do Criador. Reúne o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras. Não prepare, não treine o seu coração, porque esta já vai ser a 11ª mensagem, a 11ª mensagem que estou fazendo do seu presidente. Não treine as suas neuronas a resistir ao chamado do Eterno para sacar o seu povo da miséria. E esse é só ainda o primeiro grau do objetivo, é sacar o povo da miséria, para levar à prosperidade. Mas a missão magna é reunificar Israel, é a responsabilidade do primogênito, para preparar a vinda do Messias próximo. Portanto, para já, preparai-vos. Já lhe escrevi a Vossa Excelência a pedir que quero apresentar um projeto em forma de exposição verbal, conferência, de como o Eterno quer sacar o africano da pobreza, da extrema pobreza, em 7 anos. Não é para diminuir a extrema pobreza, é para erradicar de Angola e todos os países que aceitem esse projeto. Então, por hoje, terminamos com a saída do africano, do domínio do Ocidente e da corrupção. Só cuidarei de preparar uma cápsula de 2 detalhes que podem impedir, incluso legalmente, ou alegando a Constituição, para seguir as recomendações do Eterno. Brevemente nos veremos. Muito obrigado por escutar.